E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente está vendo aí a bolsa bastante nervosa por conta do cenário fiscal, principalmente, né? O dólar disparando de novo, e dessa vez não foi dólar fake como a gente viu da outra vez, onde o Google errou na cotação, né? Dólar a 6 é uma realidade possível, mas hoje não foi tão diferente de ontem. O mercado abriu bastante volátil, repercutindo aí as incertezas fiscais, e tivemos empresas perenes, inclusive, caindo bastante em bolsa, principalmente ontem. As elétricas mesmo, que todo mundo fica esperando o desconto, estão aí caindo bastante, como por exemplo a Copel, caiu bastante ontem e hoje na abertura também abriu em queda. A Engie Brasil também vem caindo nos últimos pregões, ontem caiu, hoje também abriu em queda, está num bom preço aí de compra, na minha opinião. Transmissão Paulista, a ISA Energia, está muito interessante também nessa queda, além de outras empresas, né? E aqui olhando para os bancos, nós tivemos o Bradescão, que também deu uma despencada forte, né? Os bancos pesam bastante o Ibovespa, e em relação a Bradesco especificamente, que vocês me pediram para comentar, querendo aí voltar para o fundo, né? Já pensou? Bradesco voltando ali para os 12. Vamos falar um pouco aqui de Bradesco. Tem sido promessa de alguns, mas a tese de Bradesco ela é contraditória, tá, pessoal? Porque ela esbarra não só no fiscal, que é o problema da bolsa hoje em dia, né? Essa queda é pelo fiscal e isso é ruim para o Bradesco, e esbarra também até mesmo nos outros nomes do setor, muito mais descontados inclusive do que o Bradesco. Mas primeiro aqui falando dessa questão fiscal, né? E esse peso da bolsa que é ruim aí para os bancos como um todo, mas para o Bradesco é pior. Por quê? Porque é um banco que está buscando a recuperação, como a gente tem comentado aqui, está buscando retomar a rentabilidade. Então, qualquer coisa que dê a entender para o mercado que os juros possam seguir subindo mais, que o dólar vá subir mais, que a inflação vá persistir e que a inadimplência principalmente volte a subir, é o Bradesco aí que vai sofrer mais em bolsa do que os demais bancos, porque ele está precisando retomar, ele está com a rentabilidade deteriorada ainda. Então a gente tem juros futuros subindo, né? O mercado precificando Selic a quase 14%. Isso por si só é uma especulação sim, mas à medida que isso vai acontecendo, isso impacta a dívida pública, né? Porque como já explicamos aqui, o governo ele emite títulos para se financiar, e são esses títulos aqui do Tesouro Nacional. Quanto mais os juros sobem, mais difícil fica para o governo gerar o superávit, né? E como ele vai ter que em algum momento pagar esses títulos no vencimento, e aí se não tiver dinheiro para isso, a solução seria simples, porém trágica, porque ele vai ter que imprimir mais dinheiro. Só que imprimindo mais, a inflação não se controla nunca, os juros não caem nunca, vai seguir subindo e fica nesse ciclo vicioso. Enfim, o governo tem a máquina na mão e pode fazer isso aí por anos e anos, a depender da política econômica que for adotada. Porém, as empresas elas não aguentam isso por muito tempo. E nem os bancos, né? Principalmente os bancos que estão tentando se recuperar, como é o caso aqui do Banco Bradesco. Se as contas públicas seguirem sob suspeita do mercado e se de fato a coisa não evoluir economicamente falando, o Bradesco ele vai sofrer mais do que os demais bancos, né? Então por isso quando acontece isso, ele acaba sendo mais penalizado, né? Mais do que o Banco do Brasil, por exemplo, mais do que o Banco Itaú principalmente, né? Que está muito à frente aí do Bradesco. Essa semana então, me perguntaram lá no Instagram, né? Sobre o yield aqui do Bradesco, né? A pergunta na verdade foi: comprar Banco do Brasil ou Bradesco para fins de dividendos? É claro que Banco do Brasil, na minha opinião, vale muito mais a pena, mas veja que com a queda das ações, o Bradesco ele está com um yield superior ao Banco do Brasil. E é o ponto que eu chamo a sua atenção para você não se enganar com isso, tá? Lembre-se que esse indicador ele segue a queda das ações, porém o dividendo mesmo ele vai seguir o lucro da empresa. E a minha dica para você que está analisando os bancos é você olhar para os múltiplos. Sim, é importante analisar, entender aí se está num bom momento para poder começar a pensar em aportar, mas se pergunta qual banco, né, que estaria mais preparado para o cenário fiscal ruim que a bolsa está precificando, e se de fato acontecer esse cenário ruim, qual banco você acha que vai seguir vivo lá na frente?
Essa pergunta vale não só para bancos, mas para todas as empresas que você for analisar. Não é analisar só a queda da ação, é olhar principalmente o resultado, mas respondendo aqui a mensagens que eu tenho recebido sobre o banco, eu percebo que muitos ainda ficam balançados aí com as manchetes, né? O case de Bradesco, pessoal, ele é contraditório mesmo, né? E os grandes players, eles sempre vão querer se aproveitar da volatilidade do mercado para poder pegar o seu dinheiro, né? Essa que é a verdade. E é nessa aí que você, pequeno investidor, às vezes acaba se lascando, porque ora eles vão recomendar a compra, ora eles vão recomendar a venda, e eu já falei sobre isso aqui também, já expliquei um pouco disso, né? Essas manchetes, elas não estão erradas, né? Elas querem cliques, e as instituições, né, os players aí que estão recomendando a compra ou a venda, eles também não estão errados, eles podem sim recomendar a compra, a venda, enfim, cabe a você se questionar. Lembra do que eu já falei aqui uma vez, né? Os grandes players, os grandes fundos, os grandes bancos, eles precisam remunerar os seus assinantes, os seus clientes, os seus investidores. Então, quando uma ação sobe, é natural eles recomendarem venda em algum momento, justamente para poder entregar lucro para os clientes deles. Não necessariamente é perda de fundamento. Da mesma forma que quando uma ação cai, é natural eles recomendarem a compra, alegando valuation atrativo, porque em algum momento eles vão fazer a venda de novo, porque eles têm um objetivo bem claro, que é remunerar os clientes, os seus cotistas, enfim. Você tem que olhar além dessas manchetes, fazer a sua análise e ver o que faz sentido. Portanto, vamos ter mais racionalidade aí para a gente analisar os ativos que a gente está buscando colocar no portfólio, tá? E aí uma outra pergunta que eu recebi também bastante, né, é se Bradesco vai se recuperar. Então, como eu já até trouxe aqui em vídeos passados, eu acredito que sim, mas eu tenho uma ressalva sobre essa questão de que o fato dele poder se recuperar não faz dele grande oportunidade, tá? Vamos entender aqui, ó, mas como eu já comentei aqui no outro vídeo, o banco, nessa queda, ele começou a melhorar o valuation, obviamente, né? Vai ficando mais atrativo. Por quê? Porque o lucro, conforme observamos no último trimestre, né, que eu trouxe para vocês, ele veio de alta, com a inadimplência entrando no controle, as provisões caindo muito, e isso é muito bom, apesar que o mercado ainda assim não gostou do resultado, porque as despesas ainda vieram altas. Enfim, entre pontos positivos e negativos que o banco apresentou, fato é que o lucro na última linha sinalizou a retomada, né? Mas aí qual que é a minha ressalva? É que, por mais que o banco possa se recuperar, por mais que os números, na minha opinião, tenham vindo muito melhores, né? Isso é um fato. Porém, verdade pode ser também que o Bradesco ele sempre vai estar atrás dos outros bancos, principalmente atrás aí do Itaú e Banco do Brasil, porque eles não precisam se recuperar de nada. Quem tem que se recuperar é o Bradesco, e o cenário ruim é ruim em dobro para o Bradesco, tá? Então, para ele dar a volta por cima e dar a volta nesses bancos aqui, eles teriam que talvez fazer algo muito errado na estratégia deles e o Bradesco conseguir se aproveitar disso de alguma forma, o que é muito improvável, tá? Sabe por que eu falo isso? Porque são negócios idênticos, tá? Num setor extremamente correlacionado. Dentro de um cenário normal, imaginando uma recuperação da bolsa, uma recuperação do segmento, você não vai ver o Bradesco fazendo esse movimento de subida, enquanto um Itaú da vida aí, né, que está a quilômetros à frente do Bradesco, vai ficar nesse movimento lateral, simplesmente porque são negócios muito semelhantes. Se um crescer, o outro também vai crescer. Se um cair, o outro também vai cair, porque ambos estão correlacionados no setor, e se esse setor for prejudicado ou beneficiado, vai ser positivo ou negativo para ambos, tá? Então, respondendo quem perguntou, acho que a tese de Bradesco ela é válida sim, porque o banco está melhorando, ele pode continuar essa melhora, porém, acho que se você quer ter Bradesco em carteira, vale sim acompanhado aí de um outro bancão que está bem melhor em resultados, mas está tudo bem interessante em termos de preço hoje, né? O Banco do Brasil aí perto de 25, muito barato. Itaúsa voltou a negociar abaixo dos 10 hoje de novo, né? Nesse preço eu volto a comprar, não tenho o que discutir. Inclusive é muito mais barato que Bradesco, na minha opinião. Então assim, eu vejo muita gente preocupada aí com o Banco Bradesco, né? E acaba fechando os olhos aí para outras empresas do mesmo setor que podem estar mais baratas, né? Como é um setor correlacionado, como eu falei, tem empresas aí mais interessantes, mais lucrativas do que o Bradesco. E ainda aqui no setor financeiro, vamos falar um pouquinho também sobre o Banrisul novamente, né? Vocês têm perguntado também sobre ele, mas para quem está eventualmente aí estudando o Banrisul e está olhando aqui, por exemplo, os múltiplos aí esmagados, porque realmente, né, o banco está muito subestimado. Se a gente comparar, por exemplo, com o Bradesco, ele estaria até mais descontado, porque a gente olha assim por cima, né, a gente vê um PL de 5 contra 9 do Bradesco.
e um preço sobre valor patrimonial de 0,4 contra 0,8 do Bradesco. E aí talvez você olha por cima e pensa, né? Banrisul é uma tese óbvia, mas nessa hora você tem que se lembrar do que eu falei, da pergunta. Qual é o poder de recuperação? Quem tem mais cartucho para poder queimar, Bradesco ou Banrisul? Porque olhando pela rentabilidade, né, os dois estão muito pressionados. Mas obviamente o Bradesco ele tem mais poder de retomada, muito pela questão de ser um nome privado, muito pelo fato de poder de escala, né, em termos aí de penetração de negócios, e até mesmo pela marca do banco que é muito forte, até porque o Banrisul é limitado à região, enquanto o Bradesco está mais exposto a mercados e regiões diferentes. Portanto, pensando em um racional lógico para bancos, é uma questão de você não ficar apostando, vou apostar nesse aqui. Não, você vai investir com racionalidade. Mas ainda falando entre os bancos, comentando rapidinho aqui sobre o Banco do Brasil, que nessa queda segue também muito barato, virou a bola da vez aí para dividendos. Então, nesse sentido, olha só, agora dividendos para o Banco do Brasil, possivelmente só em fevereiro de 2025, já tem anúncio aí programado para dia 19/2, para data com 11/3 e pagamento dia 20 de março, isso em 2025. Porém, nós ainda temos uma data com aberta até o dia 11 de dezembro para esses 17 centavos aqui que foram anunciados recentemente. Então vai ter um tempo aí, né, para correção das ações até fevereiro a gente ter mais um anúncio. Portanto, é uma queda sugestiva, na minha opinião, para quem é investidor. Nesse preço acho que vale sim dar uma reforçada na posição. Em 2024 o banco ele já pagou R$ 2,61, né? Aí está somado o quarto trimestre de 2023 também, né? E o último anúncio que ainda não foi pago, que está com a data com aberta que eu comentei. Mas quem comprou, né, ou quem acompanhou os meus vídeos de preço teto para 2025 desde o início do ano mais ou menos, eu comentei que o banco poderia fechar ali com cerca de R$ 2,90 a R$ 3 por ação em 2024 e que fazia sentido pensando num preço teto para 2025, mas é possível então que ele vá fechar nessa média. Então quem veio comprando abaixo de 27, que foi o nosso preço teto estipulado de R$ 27, então mesmo hoje com as cotações aí nos 25, negociando até abaixo, não é para ficar triste, né? Muito pelo contrário, porque os lucros do banco não caíram. Portanto, 2024, o Banco do Brasil ele fez o dever de casa, né? Vamos ver o quarto trimestre ainda que vai ser divulgado. Eu creio que vai fechar bem o exercício 2024. Não vai ser mil maravilhas, mas vai fechar muito lucrativo. E você, investidor, se você seguiu sua estratégia de preço teto definido, foco em dividendos, empresas com bons resultados principalmente, a sua tarefa como investidor em 2024, ela foi bem executada, ela foi bem sucedida. Então, numa queda dessas aí que a gente está vendo, não é ficar apavorado, não é achar que você errou, que você podia ter esperado. Você nunca vai saber. Então, preço, teto e foco no longo prazo, tá? Mas é fato que essa questão do fiscal, né, que está balançando bastante o mercado, se não se ajustar, pode sim elevar a inadimplência dos bancos novamente, né, e corroer os lucros aí em 2025, 2026. É isso que o mercado está precificando hoje. Não quer dizer que vai acontecer, mas a bolsa é assim, ela se antecipa. Então você que está estudando os bancos é se perguntar qual banco que está mais preparado se o cenário econômico piorar mais. E aí nessas horas, né, o que vem na minha cabeça são as empresas mais óbvias, foco em resultado. Então por hoje é isso, alguns comentários aqui em meio a essa queda da bolsa e aproveitando para falar um pouco aí sobre o case de Bradesco em relação a outros bancos, do que eu penso, respondendo aí quem pediu para comentar. Eu sei que tem muita gente que está de olho no Bradesco, errado não está, mas lembre-se que tem outros nomes mais baratos no setor, tá bom? No geral, acho que foi mais um dia de oportunidades do mercado para quem está resguardado na renda fixa e que está investindo com foco no longo prazo. A queda é sempre bem-vinda, tá? E se você ficou até aqui, um abraço, bons estudos e até a próxima.